Revendo 2025. Ontem nós falamos do agora, do agir agora, do se levantar e ir, partir, gerar o efeito dominó com a primeira iniciativa, mudando o resto da nossa história. Mas hoje eu quero falar sobre o processo que se inicia quando você se levanta para agir. Uma atitude que nós precisamos ter, que o livro de Provérbios vai nos dar. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que confiar em Deus não tem a ver com você estar apático. Confiar em Deus não tem a ver com você sentar e esperar sem fazer nada. A confiança em Deus, ela requer atitude, ela requer coragem, ela requer que você assuma responsabilidade, como nós temos falado todos esses dias. Por exemplo, a confiança de Noé ao construir a arca, ou a confiança de Abraão ao deixar a sua terra e ir para um lugar que ele nem mesmo sabia onde era, mas que Deus estava direcionando. Ou a confiança de Gideão, que foi com um número menor para guerrear contra os seus inimigos, e apesar de já estar com um número reduzido, ele ainda manda muitos embora, porque confiava que Deus que daria a vitória. Ou até mesmo a confiança e a entrega de Jesus, onde sozinho naquela cruz enfrentou dor, vergonha e morte. Confiar requer atitude. Confiar requer que eu e você saiamos de um lugar de apatia e entremos num lugar de ação. A palavra confiança quer dizer ser ousado. A palavra confiança nos impulsiona e não nos para. Agora, um fato nós precisamos pensar, que confiando ou não confiando em Deus, a vida não para. As coisas vão continuar acontecendo, os fatos serão estabelecidos. E se você não confiar no Senhor, você vai confiar em outra coisa. Talvez você confie no seu medo, talvez você confie na sua desconfiança, talvez você confie na sua falsa segurança. E isso vai construir o seu futuro. Vai construir o lugar onde você vai habitar. Vai construir a sua família. Um lugar onde o medo controla e não a fé faz acontecer o que ainda não se pode ver. O convite aqui é que nós venhamos a confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Por isso, no nosso entendimento, as coisas podem estar contrárias e fora do lugar. Mas o que Deus acha? É sobre isso. É sobre descobrir o que Deus acha. Reconhece-o. A palavra reconhece é iada. Iada é usada para um relacionamento íntimo. Por exemplo, Adão e Ada com Eva. Ele teve uma relação com Eva íntima, que só tem a dois. Quando ele fala sobre reconhecer a Deus, ele não está falando sobre essa questão sexual, mas está falando sobre esse conhecimento íntimo, esse conhecimento pessoal, esse conhecimento singular. Então o texto nos convida a ter um olhar diferenciado das coisas, que não é baseado naquilo que eu posso ou naquilo que eu sei, mas na intimidade que eu tenho com Deus. E como então eu posso reconhecer Deus em todos os meus caminhos? Na vida secular, nós conhecemos pessoas pelo jeito, conhecemos as pessoas às vezes pelo cheiro, conhecemos as pessoas pelo barulho do carro. O meu carro está com um cano de descarga estourado, o meu cachorro já sabe que eu estou chegando em casa de longe, ele já me reconhece. Agora, como eu vou reconhecer Deus? Como eu vou saber que ele está chegando? Então o texto vai nos ajudar, ele vai nos dar um padrão dentro desse processo de reconhecer a Deus. Primeiro, o reconhecemos em nossos caminhos e depois ele endireita as nossas veredas. Ou seja, precisamos observar Deus, perceber Deus, reconhecer Deus nos nossos caminhos, nas nossas circunstâncias. Talvez a gente queira reconhecer Deus de uma forma mística, querendo reconhecer Deus como um brilho que chega, uma sensação que sentimos, um arrepio na coluna. Sabe de uma coisa? O texto nos convida a reconhecer Deus nos nossos caminhos. A igreja, durante um tempo, ela era um lugar onde
você entrava e era tudo muito grande, os vitrais com as luzes batendo e contando histórias bonitas nele, o altar mais elevado onde o padre ou o pastor ou o bispo pregava, né? Um lugar imponente onde você entrava e você se sentia pequeno, falava baixo, né? Um lugar de reverência, ou um lugar onde hoje, né, nesse meio worship, onde tem fumaça, onde as paredes são pretas, o som é gostoso, né, tem muita ambiência, o pad rolando, tudo isso parece que vai ambientando, e aí a gente vai sendo treinado pela igreja a perceber Deus, a reconhecer Deus em ambientes gostosos, em ambientes preparados. Mas sabe de uma coisa? O livro de Provérbios nos convida a reconhecer Deus nos nossos caminhos, no dia a dia. Sabe de uma coisa? É no lugar onde o sol está batendo, é no desconforto do dia a dia, é quando as coisas estão fora do lugar. É aí que nós precisamos aprender a reconhecer Deus, não num ambiente preparado e manipulado, mesmo que seja de forma com boas intenções, mas assim, eu preciso aprender a reconhecer Deus no meu dia a dia, porque são situações reais que vão interferir naquilo que eu construo na minha vida. Deus não está distante da sua realidade. Deus não está nos templos grandes, Deus também não está naquela fumaça, nem naquele pad em Lá maior, soltado para que você possa fluir na presença. Não, Deus está no seu cotidiano, Deus está no seu caos, Deus está na sua história, na sua vida. É aí que Ele está. Você lembra quando o profeta é levado no Vale de Ossos Secos? E sabe quem estava lá no Vale de Ossos Secos? Sabe quem levou aquele homem naquele lugar? Foi Deus. Deus estava no Vale de Ossos Secos. E Ele levou o seu amigo para lá. Para quê? Para mudar aquele ambiente. Sabe de uma coisa? Muitas vezes você está em meio ao caos e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor está te chamando para mudar o ambiente. E sabe por que aquele homem conseguiu mudar o ambiente? Sabe por quê? Ele conseguiu reconhecer a Deus. Ele conseguiu achar a Deus no meio daquele caos, no meio daquele cemitério. Talvez outras pessoas teriam medo, talvez outras pessoas teriam pânico, talvez outras pessoas iriam chorar, iriam desistir, iriam se descabelar. Mas alguém que reconhece a Deus vai responder para Deus, Deus, tu sabes o que pode acontecer aqui. Eu não sei, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, mas tu tens. E se tu quiseres, esse exército pode se levantar. Esse vale de ossos pode voltar a ter vida. Por isso, eu queria dizer para você, Deus está no conforto, mas Deus também está no caos. Deus está no arrumado, mas Deus também está na bagunça. Porque alguém precisa colocar fim na bagunça. E esse alguém é você. Deus está nos levantando em meio a vale de ossos secos na nossa geração, para sermos uma voz profética que não acredita no que o medo diz, que não acredita no que os sentimentos dizem, mas que acredita naquilo que o Espírito Santo está falando. Por isso nós precisamos romper com toda a estrutura templária. Isso mesmo. Nós precisamos parar de querer achar Deus em meio aos nossos cultos, parar de querer achar Deus em meio às nossas canções, sabe? Porque é mais fácil achá-lo ali. Mas a gente precisa querer achar Deus nos nossos caminhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixe Deus ser achado nos seus caminhos. E sabe de uma coisa? Os cultos serão incríveis, porque você vai chegar com Deus nos cultos. As canções serão fantásticas, porque você vai chegar com Deus para cantar. Ah, meu irmão, Deus está te chamando para mudar o ambiente. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.